7 lições que aprendemos com Giorno Giovanna. A verdade é uma só. Ultimamente eu ando me sentindo muito vazio, quase que sem motivo nenhum pra viver. Então eu decidi voltar com essa série de lições que a gente aprende com o personagem pra ver se eu consigo motivar alguém e também consigo me motivar. E o Giorno é um personagem incrível pra gente pensar nas lições que a gente pode aprender com ele. Muitos acham que o Giorno é vazio, e até certo ponto ele é assim. A verdade é que todo mundo tem um vazio, e o Giorno se demonstra de formas diferentes. Afinal, ele passou por experiências traumáticas que nem eu, nem você, a gente passou. Cada um tem um trauma. E hoje a gente vai discutir um pouco disso também. Então o vídeo de hoje é esse: 7 lições que nós aprendemos com Giorno Giovanna. Mas antes disso, não se esquece do protocolo LIS. Like, inscrição e sininho. Deixa o ouro nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda a cultura de Jojo a chegar a mais pessoas nesse Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos superpoderosos. Tá vendo essas pessoas aí na tela? São os membros do canal. Pessoas incríveis que ajudam esse canal a crescer a cada dia. Eles têm acesso ao grupo exclusivo no WhatsApp. Se você não puder ser um membro, fica tranquilo. Só o fato de você compartilhar esse vídeo para 2 amigos já vai ajudar muito o canal e eu vou ficar muito grato por você fazer isso. E já deixa um comentário aí. Teve alguma coisa que você aprendeu com o Giorno em Golden Wind? Ou você acha que ele é de fato um personagem vazio? Bom, se você acha que ele é um personagem vazio, hoje você vai saber um pouco das camadas do Giorno. Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo. E me segue lá no Instagram, @OttoAnisong. Você tá no canal Jojo99. Bom, eu vou começar com o mais óbvio. E gente, quando eu falo não fumem maconha no final do vídeo, eu literalmente não tô brincando. Então a primeira lição que eu tenho pra vocês é: lute contra as drogas. Giorno Giovanna tem o grande objetivo de se tornar o chefe da máfia para acabar com o narcotráfico e acabar com essa loucura de drogas de Nápoles, que estava afetando desde adultos até crianças. As crianças de Nápoles estavam sendo afetadas pelas drogas. Ai, Otto, que lição vazia. Olha, eu vou explicar pra vocês o porquê essa lição não é vazia. Existem muitas formas de lutar contra as drogas, e a primeira forma de lutar contra as drogas é não consumir elas. Nossa, mas que coisa óbvia. Pode ser até óbvio, mas é muito difícil na adolescência. Eu falo isso porque de todas as pessoas que eu gostava, todos os meus amigos, eu fui o único que chegou à idade que eu tô sem ter fumado maconha, sem ter colocado um cigarro na boca e que nunca ficou bêbado. Ai, Otto, isso só prova que você é careta. Olha, gente, pode até ser pra vocês, mas eu me sinto muito bem comigo porque, acima de tudo, eu sei que eu lutei contra as drogas de alguma forma, e a primeira forma de lutar contra as drogas foi tendo personalidade. Porque a verdade é que nesse mundinho pantanoso da adolescência, a gente só faz as coisas porque a gente quer se incluir em um grupo. Vocês sabem muito bem disso. A gente bebe, a gente fuma. Tô falando como se eu tivesse feito isso, mas não é o caso. E vocês fazem isso porque vocês querem se sentir inclusos, vocês querem fazer parte de um grupo, querem se sentir mais descolados. E uma meta que eu sempre tive pra mim é não ceder a esses encantos. Eu não precisava de droga pra ser descolado. Eu sempre fui muito autossuficiente. E acima de tudo, eu sempre tive muita noção do que as drogas são capazes. Bom, quando você financia droga, você tá dando dinheiro pro tráfico. E você tá diretamente ajudando a financiar mortes de mais pessoas, ajudando a financiar armas, ajudando a financiar mais drogas, e assim você ajuda a estrutura criminosa a ficar cada vez mais potente e mais sólida. Apesar do Giorno continuar sendo um mafioso e ainda vai continuar fazendo suas mafiosidades, ele consegue reconhecer que as drogas e que os vícios são coisas que tornam as pessoas o pior delas mesmas. Então, qual que é a mensagem que eu deixo pra vocês? Não entrem na dos outros. Vocês não vão ser mais descolados por usar uma maconhinha, por cheirar uma cocaína. Você só vai estar sendo um lixo que tá mentindo pra si mesmo pra se incluir em algo. Eu sei, gente, que quando você se inclui nesses algos, você consegue muitas coisas, mas são coisas vazias. É sério, se você começar a fumar maconha, você
é bem capaz de conseguir pegar uma mina amanhã, você vai parecer o descoladão, mas só que do mesmo jeito que é algo vazio só pra você se sentir mais popular, todas essas recompensas elas também vão ser vazias. O que eu digo pra vocês é, sejam vocês mesmos. Dói muito ser verdadeiro nesse mundo. A gente perde muitas coisas por ser verdadeiro nesse mundo, mas a sua consciência sempre vai ser tranquila e com certeza você sempre vai se sentir um pouco melhor. Então, se você não usa drogas, você tá sendo verdadeiro consigo mesmo. E a verdade é o que liberta a gente. Lição número 2. Prove seu valor aos poucos. Bom, essa daqui é bem legal. E é uma coisa que a gente às vezes falha como ser humano. A gente chega chegando nos lugares. E o Giorno prova pra gente que a gente não deve agir assim. Que é muita imprudência agir desse jeito. Ao que eu estou me referindo? Giorno é extremamente corajoso. Ele entra num grupo de mafiosos e, de certa forma, todos eles são sacanas. Estou falando de Abacchio, Mista, Narancia e Fugo. Todos eles olham estranho, a princípio, pro nosso querido Giorno. Afinal, quem que é esse novato aí? Ele é confiável? E Giorno não é nada bobo. Ele é uma pessoa extremamente observadora. E ele sabe que ele não pode chegar chegando. Que ele não pode chegar querendo ser o bambambam. E é isso que a gente faz às vezes. A gente chega em um grupo e a gente quer se destacar muito. A gente quer simplesmente ser a estrela da festa logo no começo. Ser o popstar e chegar pra incomodar mesmo, pra tentar ser o líder do grupo. E gente, com o Giorno isso não acontece de fato. Primeira coisa que acontece, o Abacchio sacaneia ele. O Abacchio mija no chá e dá pro Giorno beber. Giorno sabia que aquilo era algum tipo de sacanagem. Eu não sei como, mas ele sabe. Também o Abacchio disfarçou muito mal na hora que ele deu aquela mijada, né? O Abacchio é um dos caras que mais implica com o Giorno. E é principalmente pra ele que ele precisa provar o seu valor. A desconfiança que o Abacchio tinha no Giorno era realmente muito grande. Então uma das primeiras coisas que o Giorno faz é se sacrificar na Batalha do Barco. Depois Giorno faz algo parecido na luta contra o Illusion. Giorno cura seus aliados a todo momento. Conquista a confiança do Mista, conquista a confiança do Narancia e conquista a confiança de todos. No final, depois de todos os eventos, Giorno Giovanna se torna o chefe da Passione. Vento Áureo aconteceu em uma semana, mas você percebeu todo o desenvolvimento do que aconteceu? Giorno, aos poucos, foi evoluindo dentro do grupo e foi provando seu valor aos poucos. E em nenhum momento ele ficou tentando forçar isso. A todo momento, ele estava provando seu valor fazendo pequenas coisas, ou demonstrando que se importa com as pessoas que estavam lá, que se importa com a sua equipe. Então, antes de você querer se tornar o bambambam de um grupo, você tem que primeiro entender como esse grupo funciona, se você quer realmente fazer parte dele, e entender que você não tem que substituir ninguém e nem passar por cima de ninguém. Respeito acima de tudo. É o que a gente gosta de chamar de hierarquia. Respeite a hierarquia. Giorno não foi folgado com ninguém nesse momento. Pelo contrário, as outras pessoas que foram folgadas com ele. Ele aceitou um pouco, ele se impôs e ele conseguiu se tornar o principal destaque daquele grupo. Lição número 3. Você quer alcançar o topo? Faça por onde? Sabe, gente, muita gente fala aí de topo, de que quer estar no topo, de que precisa estar lá em cima, mas não faz por onde, fica aí só sonhando. Eu falo isso porque eu já fui uma dessas pessoas, até que eu me esforcei e acabei me tornando o maior canal de Jojo do Brasil. Pessoal, para chegar ao topo é um processo, leva tempo, e você precisa entender a melhor forma de chegar lá. O Giorno sempre fez por onde chegar ao topo. A primeira coisa para você chegar ao topo é você ter o sonho certo. Ele sempre soube que o sonho dele era palpável. Ele conseguiria aquilo de qualquer forma, gente. Ele tem um stand super poderoso. Não tô falando do Requiem, tá? O Requiem ele consegue no final. Mas só o Gold Experience é incrível. Todo sonho que você tiver, primeiro ele tem que ser palpável, né, gente? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é deficiente físico e o sonho dele era ser jogador de futebol. Ele tinha 20 anos na época que eu falei isso pra ele. Ele queria ser jogador de futebol e não futebol paralímpico, futebol normal. E eu fui lá e eu tive que quebrar o sonho dele, eu tive que ser sincero com ele. Falei, você nunca vai ser jogador de futebol, primeiro porque você é deficiente e segundo porque você não tem nem mais idade. Ninguém recruta gente da sua idade. Os meninos que começam a jogar futebol, eles jogam muito novos. Começam no sub-16, sub-17, e ele com 20 anos não ia conseguir isso. E ele se recusava a tentar algo paralímpico, porque ele não quer aceitar que ele é deficiente, mas ele é deficiente. Então eu falei, olha, tô falando a verdade pra você, tô falando pra você o que ninguém vai te falar. Não vou deixar você sonhando em vão. Resultado, hoje ele tem um outro sonho palpável. Ele é palmeirense fanático. Hoje ele quer
ser técnico do Palmeiras. E isso ele consegue. Existe uma escola de técnicos e ele pode ser um técnico um dia. Não é interessante, gente? Ele não mudou o sonho dele de uma forma palpável. É claro que ele tem que estudar muito táticas para ser técnico, mas ainda palpável. Não adianta você querer ser jogador de futebol se você não tem perna. Não adianta você querer jogar basquete se você é baixinho e não tem braço. O Jono já tinha toda a inteligência, toda a estrutura. A forma como ele matou o Popo foi super estratégica, entendeu? Então ele fez por onde ir ao topo. A primeira coisa que ele fez para conseguir chegar o mais perto do topo possível foi matar o Popo, e isso acabou tornando o Bucciarati um capo. Com isso, o Bucciarati recebeu a missão de proteger a filha do chefe, e por causa da missão de proteger a filha do chefe, eles conseguiram chegar no chefe. Houveram sim muitos sacrifícios no caminho, mas o Giorno o tempo todo fez por onde chegar ao objetivo dele. E me diz, o que você tá fazendo aí para chegar no seu objetivo? Eu sofri uma das maiores polêmicas da minha vida. Eu sofri o Exposed porque durante uma época eu tava me envolvendo com uma menor de idade, uma moça de 14 anos, e eu tinha 21. E quando eu rejeitei essa moça e acabei provocando sentimentos ruins nela, ela veio e me expôs na internet, expôs que existia essa relação totalmente virtual, e isso prejudicou demais a minha carreira aqui no YouTube e a minha imagem. E isso acabou fazendo com que o canal perdesse a popularidade de uma forma muito grande. Foi muito sofrimento, foi muito julgamento da internet, todo dia. Na verdade, comentários terríveis que se estendem até hoje. Às vezes eu comento em algum canal que eu gosto, a pessoa vem e fala: sai daqui, seu Pedro. É a coisa mais horrível. Mas o que eu fiz naquele momento eu não desisti do meu sonho, e eu também decidi que eu não ia fraquejar. Então eu continuei seguindo, fazendo por onde, melhorando meu conteúdo, estudando muito sobre o YouTube. Fui passado por todos os meus concorrentes do YouTube, todos eles tinham mais inscritos do que eu, e eu me esforcei tanto, que eu consegui realizar o meu sonho de ser o maior canal de JoJo do YouTube, e ainda consegui revitalizar minha imagem com muitas pessoas, consegui reconquistar muitos inscritos antigos, e provar que eu sou de fato uma pessoa boa, e que aquilo que aconteceu foi um deslize meu. É muito doloroso as pessoas falando que eu vou pular muro de creche, fazendo piadinha, falando que eu mexo com criança. Pedo é a pior coisa que alguém pode ser chamado, porque é algo nojento. De verdade, é algo nojento, não é legal, mas eu não mexi com uma criança em nenhum momento. Eu tive um relacionamento totalmente virtual com uma adolescente. De certa forma, eu mereci essa queda que eu tive, mas se eu não tivesse tido essa queda, eu nunca teria conseguido mapear direito como eu chegaria ao meu sonho. E hoje eu tô vivendo ele. A vida pode te tornar frio. Todo mundo fala que o Jono não tem expressão e que ele é um chato de galocha. Mas você sabe o que aconteceu com o Jono? Na verdade você sabe, porque você assistiu o anime. Gente, o Jono sofreu inúmeros abusos quando ele era criança. Primeiro que a mãe do Jono era uma daquelas mulheres que engravidou e cuidou mal pra caramba do moleque. Saía na noitada pra ficar com um monte de macho, enquanto ele ficava sozinho em casa, com um olhar de desespero, com um olhar de dor. Tudo que ele queria era uma mãe, mas não tinha. Enquanto isso, a mãe dele na farra. Mas em certo momento, a mãe do Giorno conheceu um italiano. Ela se casou com esse italiano e o Giorno se mudou pra Itália. Nisso ele ainda chamava Haruno Shobana. Então se tornou Giorno Giovanna quando foi pra Itália. Giorno apanhava do seu padrasto. O padrasto não gostava do hábito do Giorno de ser um cara bem observador. Um hábito normal, que algumas pessoas têm. Aliás, esse hábito foi um dos melhores do Giorno, porque foi o que fez ele se tornar o chefe da Passione. Mas o padrasto dele não gostava. E ele batia nele quando a mãe dele não estava perto. E pra colocar a cereja no bolo, Giorno sofria bullying na escola por ser estrangeiro. Existe esse tipo de bullying até no próprio Japão. Conheço muitos brasileiros que moraram no Japão, que estudaram no Japão e que sofriam bullying. Isso tornou Giorno uma criança fria, quase sem sentimentos, e fez com que ele ficasse forte muito cedo. Um dia, Giorno viu um homem no chão machucado. Então chegaram dois homens à procura desse homem. Giorno então usou seu stand para fazer com que a grama crescesse e que o homem ferido não ficasse visível. E ele também disse para os mafiosos que ele tinha ido pro lado oposto. Giorno fez isso porque ele sentiu uma certa identificação com aquele homem que estava sendo perseguido. Afinal, ele sofreu mesmo das outras pessoas. Ele sofria perseguição das outras pessoas. Naturalmente, com o tempo, Giorno acabou conseguindo destaque, conseguiu ficar popular com as outras crianças, e na adolescência,
aos 15 anos, ele se tornou o que é na parte 5. Giorno não é necessariamente frio. Ele só dá ao mundo o que ele recebeu. Ele tem dificuldade de se expressar, porque a maior forma que ele tinha de expressão era justamente observar os outros. E quando ele demonstrava gostar de fazer isso, o padrasto dele batia. Então, toda essa frieza, na verdade, é um resultado de tudo que aconteceu. Essa frieza, na verdade, eu chamaria de calmaria. Giorno só gosta de guardar as principais coisas para si mesmo. Lição número 5. Foque no seu sonho, não no sonho dos outros. Foca em realizar o que é seu. Giorno tem uma ambição própria. Apesar de trabalhar em equipe, ele sempre demonstrou que ele quer ser um gangstar, que ele quer ser o número 1 da máfia italiana. E esse é o sonho dele. Ninguém viveu esse sonho por ele, pessoal. O que eu tô querendo dizer com isso? Pessoal, às vezes a gente quer viver um sonho por outra pessoa. A gente não quer viver o nosso sonho. A gente quer viver o sonho do nosso pai, da nossa mãe. O que eu quero dizer é, tenha um sonho próprio. Às vezes você quer ser advogado porque o seu pai é advogado. Você quer ser médico porque o seu pai quer ser médico. Não, isso não é necessariamente ruim. Mas se alguém tá te influenciando a isso, eu quero fazer isso por causa de você. Eu quero que você faça isso porque eu sou assim. Você tá fazendo tudo errado. O sonho é seu. O que você almeja é o que você sonha. Por favor, não vivam o sonho dos outros. Isso é completamente patético e você não merece essa realidade. Giorno Giovanna viveu o sonho dele. Giorno Giovanna realizou o sonho dele. E isso você tem que pegar do Giorno. É o sonho próprio dele. Não importa o quão louco seja seu sonho. Se for um desejo genuíno, se você parar pra pensar, caraca, é isso que eu quero fazer? Faça. Minha mãe nunca me apoiou o fato de eu ser youtuber. Eu tentei durante 8 anos dar certo no YouTube. Eu só tô conseguindo êxito nos últimos 2 anos. Vocês sabem o que isso quer dizer? Que eu falei pra caramba. Mas em nenhum momento dessa carreira minha mãe me apoiou. Ela queria que eu fosse bancário, ela queria que eu trabalhasse em escritório. Mas isso não é compatível comigo. Não é compatível com o que eu sou. E eu em nenhum momento quis dar esse orgulho pra ela, porque não ia ser o meu orgulho. Foquem em dar orgulho pra si mesmos. Seus pais, seus amigos, seus familiares não mandam na sua vida. Você escolhe o seu destino. Lição número 6. Não tenha dó de canalhas. Eu sei que é muito difícil falar uma lição dessas, principalmente porque a forma como Giorno fez justiça com todos os canalhas que apareceram no caminho deles, digo Cioccolata, Ghiaccio, Meloni e até mesmo o próprio Diavolo, foi matando. E é muito difícil a gente falar, mata a pessoa. Não, porque na vida real a gente não resolve as coisas desse jeito. Então quando eu digo não tenha dó de canalhas, não tenha piedade de quem é mal. É claro, não mate ninguém, gente. Mas se você puder dar uma lição bem dada nessas pessoas, é muito bom. Às vezes com palavras, não vou incentivar nenhuma agressão aqui, mas as palavras têm um poder muito bom de colocar as pessoas no chão. E quando você identificar um canalha, dê um mudar nele, mas com palavras. Mas também, tome cuidado, com quem você vai falar, gente. Às vezes quem leva o pau é você, né? A verdade é que de todas as lições que eu tô falando aqui, essa é a mais difícil de aplicar. Então, às vezes, você só deve sair, só deve evitar um confronto. Fazer justiça às vezes não adianta de nada. Infelizmente, o mundo é assim. Tem político que roubou milhões e tá solto. A justiça é muito falha, pessoal. E outra, às vezes a gente tem que pensar que canalha, às vezes é o estado de espírito da pessoa naquele momento. Talvez para outras pessoas, essa pessoa não seja isso. Talvez essa pessoa seja uma pessoa que acrescente, que seja uma pessoa de fato realmente boa e que tenha escorregado no meio do caminho. Tem muita gente que acha que eu sou canalha, mas eu sei que eu não sou. Eu sei que eu sou um ser humano bom e que todas as pessoas que estão à minha volta estão contando comigo. Então, mesmo que os outros pensem, eu tô com a minha consciência mais tranquila. Porque eu sei que eu sou um homem bom. Lição número 7. Honre o legado daqueles que se foram. Bom, gente, essa lição já fala por si mesmo. Giorno perdeu muita gente. E a melhor forma de honrar o legado deles foi vencer no final. Se acontecesse aquele tanto de morte e o Giorno ao menos não vencesse, seria muita crueldade, vocês não acham? Seria muito triste. Giorno venceu, Giorno honrou o legado, não só vencendo, mas ele também continuou cuidando daquele grupo, dos que sobraram, do Mista e até mesmo do Fugo. Em Purple Haze Feedback, a história que conta o que aconteceu com o Fugo depois que ele abandonou o grupo, Giorno e Fugo se reencontram no final. E Fugo
tinha um pouco da consciência pesada por ter ido embora. Porque ele perdeu o Narancia, que era o cara que ele gostava. Narancia foi colocado na gangue Butcherati praticamente pelo Fugo. Narancia estava precisando de ajuda e foi o Fugo que apresentou ele pro Butcherati. No final de Purple Haze Feedback, Giorno vai lá e entrega uma foto pro Fugo dele com a gangue. É uma cena muito fofa. É realmente uma coisa linda. Então, mesmo depois de tudo, ele continuou zelando pelas pessoas que o Butcherati amava. Continuou cuidando do Mista. Temos até mesmo a Trish nessa história. E continua honrando a lembrança de Abbacchio, de Narancia e do Bruno. Ele honrou o legado de todos aqueles que morreram para que a Itália fosse livrada do mundo das drogas. Oh, Jotaro, por favor me responda. Onde eu posso comprar camisetas de Jojo? Lá no Naughty você acha. No Naughty? No não te interessa. Mas agora falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de Jojo é na Que Camisa Bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa, é ura na sua cara. E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Deve ter ficado um pouco longo, né? Mas eu fiz de coração. Vocês gostariam de lições com quem nos próximos episódios? Eu agradeço a vocês. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.